Conversou no Papo do Investidor sobre os títulos públicos americanos. E eu queria que a gente conversasse um pouco o motivo pelo qual eles estão subindo tanto. E então a gente tem uma arte mostrar para vocês esse comportamento dos últimos anos. Desde maio de 2006, então saiu lá de 4,92, veio caindo bastante. Esse aqui é o título de 30 anos, que é um dos mais importantes da economia americana. E aí, desde 2021, veio subindo fortemente e agora bateu 5,18, que é simplesmente o maior valor desde 2007, logo antes da crise financeira global, da crise financeira de 2008. E alguns especialistas até mencionaram, isso tudo foi na semana passada, alguns especialistas mencionaram que passando de 5,25 é meio que catástrofe no mercado de títulos públicos e no governo americano. Então, isso é um sinal importante do seguinte: o mercado, que é soberano, o mercado está falando Trump, Kevin Warsh, o novo presidente dos Estados Unidos, do Banco Central dos Estados Unidos, não estou eu, mercado, não estamos nós, investidores, confortáveis com o que está sendo feito sobre política monetária, com o que está sendo feito sobre combate à inflação americana, que veio num valor gigantesco. E ao contrário do que muita gente acredita, esses títulos, inclusive de 10, 20, 30 anos, eles balizam custo do crédito na economia americana. E no mundo inteiro, no mundo inteiro. Porque a taxa de juro americana, esse 5% é 5% ao ano, né? Que pagaria aí um título de 30 anos. É uma taxa muito alta para os Estados Unidos. E os Estados Unidos é considerado como a livre de risco mundial. Quando tem uma crise, teoricamente, vai todo mundo para a Treasury, para a taxa de juro americana. Ou seja, outros países que têm mais risco teriam que pagar um spread, ou seja, um valor a mais do que a taxa de juro americana. Então, quando você vê essa alta da taxa de juro americana, você vê também ela ressoando em curvas de juros de outros países, como Japão, como Inglaterra, como Europa em geral, Brasil e até também. como o Brasil também. E na prática, o que o investidor está dizendo é o seguinte: eu não vou investir em título longo americano sem ser melhor pago por isso. 20 anos é um tempo muito longo, né? 30, então. E aí a gente está falando aqui de uma desconfiança estrutural, né, pessoal? Isso daí é uma desconfiança estrutural no mercado que é o balizador do mundo. Você falou, a inflação não cede, não estão satisfeitos com a política econômica atual. Então isso aí é um sinal de alerta máximo. Pois é, porque o título de curto prazo, e a Marília eu sei que também adora esse assunto, o título de curto prazo, de 1 ano, 2 anos, 5 anos, ele acaba capturando maiores disputas políticas, conflitos que estão acontecendo, etc. Agora, o título de longo prazo é justamente o que você mencionou, Thiago. O título de curto prazo eu precifico toda essa instabilidade global, estabilidade americana, política. Agora, esse título de 20, 30 anos é um problema maior, porque 20, 30 anos são vários governos, são várias políticas econômicas. Então, é uma desconfiança estrutural no dólar. É uma desconfiança estrutural na maior economia do planeta. Economia essa cuja dívida PIB já passa de 120% do PIB e cujo déficit nominal... 2 trilhões. É de 2 trilhões, que é o equivalente a 8% do PIB, o déficit nominal. E com o conflito no Oriente Médio, agora... Isso nunca aconteceu, né? Só para ficar claro. Isso nunca aconteceu. Em períodos de guerra, sim, né? Em mas períodos lá de... atrás, talvez, a gente... essa relação recente. Mas pelo menos dos últimos 30 anos, esse é um momento de super criticidade, porque a confiança no sistema, na economia, que foi a economia mais forte da última centena de anos, pela primeira vez está num abalo sistêmico. Eu acredito que seja um abalo sistêmico. Bateu esse valor que a gente mostrou no telão para vocês. No dia seguinte, na semana passada, houve algum refresco em termos de conflito no Oriente Médio, com possibilidade de solução. Os títulos recuaram, mas isso é negociado todos os dias. Ou seja, é algo que o investidor precisa acompanhar, vocês precisam acompanhar, justamente para que entendam como que está esse risco americano, risco global. E, claro, está muito associado, como a gente mencionou, à dívida pública. Então, caso o conflito do Oriente Médio seja retomado, vamos lembrar que durante o conflito, a dívida aumentava em 1 bilhão por dia. 1 bilhão gasto todos os dias só com a guerra, só o custo da guerra pelos Estados Unidos.
Então, qualquer coisa que aumente o orçamento, o cause qualquer impacto no orçamento, positivo ou negativo, acaba afetando esse valor. E todo mundo de olho como que o novo presidente do Fed, do Banco Central Americano, vai responder, seja a pressão do Trump pela redução do juro, seja a necessidade de combate à inflação. É interessante que neste período de crise, de guerra, foi a primeira vez na história recente, nas últimas 5 décadas, que quando você teve uma situação de crise, a Treasury subiu. Normalmente, quando você tem uma situação de crise, os investidores brasileiros, europeus, de todo ao redor do mundo, com medo das consequências de uma guerra e das instabilidades para o seu próprio país, pegam dinheiro, mandam para fora. Então, aqui no Brasil, teve muita gente mandando dinheiro para fora, compram dólar e investem no título mais conservador dos Estados Unidos, que é a Treasury. Então, esse é o comportamento habitual do investidor de outros países. O que aconteceu este ano foi o contrário. A gente teve uma crise, uma guerra, aumento do preço do petróleo e o investidor saiu da Treasury. E veio para o Brasil, veio para as economias emergentes. Se for para tomar risco, prefiro ganhar dinheiro no Brasil, num outro país emergente, do que nos Estados Unidos, porque é isso. Eu diria principalmente também foi para o ouro, né? Quando a gente vê... Num período sim, né? Aquela volatilidade gigantesca. O Japão diminuiu bastante as reservas em Treasury, a China diminuiu pela metade as reservas em Treasury, o que até é uma consequência dessa situação geopolítica super complicada, e comprou um pouco mais de ouro. Então a gente viu o ouro se valorizando e a Treasury se desvalorizando como reserva de valor. Foi a primeira vez nas últimas 5 décadas que isso aconteceu.